E agora, uma boa noite para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E agora eu já convido todos vocês, filhinhos e filhinhas de Deus, para lermos juntos o 14º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Jeorão de Judá está escrito também no livro de 2 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao versículo 24. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se firmou no poder e então mandou matar todos os irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Já vem mostrando que não está tomando o exemplo do seu pai. Quer conhecer o homem? Dê poder a ele e dê autoridade a ele. E você conhecerá quem ele é. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe. Lembra do rei Acabe que foi desobediente ao Senhor nosso Deus? Esse rei Jeorão está tomando o exemplo do rei Acabe e não o rei Josafá, seu pai. De Israel, e por isso Jeorão se seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor
não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis em Israel. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais com os seus carros de guerra invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerras atacaram os edomitas durante a noite e escaparam desse tempo. Até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou porque Jeorão tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mas a gente vamos ver, quero que vocês prestem bastante atenção, o que vai acontecer com esse rei Jeorão, filho de Josafá, que está tomando o exemplo do rei Acabe. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá. Levantou os moradores de Jerusalém. Ele levou os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jeroboão uma carta, na qual dizia o seguinte: Jeorão, é isto o que diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, Josafá, o rei Josafá, seu pai. Você não seguiu o exemplo dele. Você seguiu o exemplo do rei Acabe, nem dos seus avós, o rei Asa. Você não seguiu o exemplo deles, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como fazem os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos. Você é assassino, Jeorão, filho de Josafá e neto de Asa. Você é assassino. Que eram melhores do que você. Você matou os seus irmãos que eram tão bons e muito melhor do que você. Você os matou.
Por isso o Senhor, Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo o que é seu. Você vai ficar sem nada, na miséria. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais, até que os seus intestinos saiam do corpo. Isso quer dizer, Georão, isso quer dizer que você vai morrer pouco a pouco. É pouco a pouco, de pouco a pouco, sofrendo, que você vai morrer. Está assinado pelo Senhor. Palavra do Deus vivo. E todos aqueles que estão se rebelando contra o Senhor nosso Deus irão pagar o preço. Os mesmos, todos aqueles que estão zombando, caçoando, brincando, inventando conversas, palavrões, mentiras contra o Senhor nosso Deus, vão pagar o preço. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes, que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá, derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio. Isso acontecendo para deixar ele na miséria, sem nada. E também os filhos e as mulheres de Jeroão deixaram somente Acasias, o seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Médico nenhum curava, remédio nenhum curava e nem fazia efeito. Palavra do Senhor nosso Deus. Assim é com todos esses que estão brincando, que estão caluniando o Senhor e maltratando o Senhor nosso Deus. Eles pensam que estão nos maltratando e nos machucando. Não estão, não. Estão enganados. Estão muitos enganados. Vocês estão ferindo e magoando e maltratando o Senhor nosso Deus com palavras e ações. Irão pagar muito caro. Ele foi piorando cada vez mais e ninguém o ajudava. Ninguém o ajudava. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos, 2 anos sofrendo de dor,
uma doença incurável, o Senhor nosso Deus deixou que isso acontecesse com ele. Os intestinos saíram do corpo dele e Jeorão morreu, sofrendo muito, com muitas dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Esse foi separado, abominável e separado. Todos os que desrespeitam o Senhor nosso Deus irão pagar. O rei Acabe pagou com a vida. Pagou com a vida. E o rei Saul também pagou com a vida, mas os seus filhos, porque foram desobedientes também. E os filisteus mataram o rei Saul e os seus filhos numa batalha. Não escaparam com vidas, porque foram desobedientes ao Senhor nosso Deus. Brincaram e, portanto, tombaram em solo e caíram. E agora todos vocês, fiquem com a paz, meus irmãos. Vocês, meus irmãos, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.